Boa noite. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente do Conselho, a senhora prefeita, nosso companheiro delegado de polícia aqui de Monteiro, capitão Jaqueline, sargento Gessé. Cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui novamente, é sempre muito agradável vir aqui em Monteiro, para falar um pouquinho dessa iniciativa recente da Polícia Militar, que é de trabalhar com a mediação de conflitos. Por que surgiu essa ideia? Nós temos uma demanda bastante grande de chamados no 190 por problemas de conflitos interpessoais. Então é o que nós chamamos de desinteligência. O que é a desinteligência? Quando as pessoas não se entendem, quando há um desentendimento. E as pessoas então entram em conflito e pedem a atuação da Polícia Militar para solucionar aquele conflito. Há outras ocorrências que nós classificamos de outras formas, não chamamos de desinteligência, mas também são fruto desse conflito de interesses. Então, por exemplo, a perturbação do sossego. Alguém lá quer ouvir a sua música preferida, do seu cantor preferido, da cantora preferida, né? no volume preferido. E o vizinho às vezes gosta de outro cantor, de outra música, enfim. E isso parece bobagem, mas é algo, primeiro, que demanda muito a polícia. Grande parte do tempo que os policiais estão atendendo ocorrência, eles estão empenhados em ocorrências que nascem pela falta da capacidade das pessoas em chegar ao entendimento. Normalmente as pessoas estão envolvidas emocionalmente e têm dificuldade de tratar as questões de forma mais racional. E nós damos atenção a isso por quê? Porque apesar de parecer bobagem, apesar de ser tempestade, parecer tempestade num copo d'água, né, essa tempestade em copo d'água pode afundar um navio. Há casos que começaram com uma mera discussão entre vizinhos ou entre familiares e que progrediram, né, ou regrediram para um homicídio. Porque as pessoas vão ficando cada vez mais nervosas, mais envolvidas emocionalmente e tal, e dependendo da situação, isso chega até um homicídio. Então realmente é importante que a gente busque trabalhar essas questões, né? Não deixe, perturbação do sossego, deixa lá, vou atender outras coisas que são mais importantes. Sim, às vezes há situações mais graves, né? Mas essa situação que aparentemente não é grave, ela pode se tornar uma situação muito grave. Tá? E por isso, há muito tempo, nós atendemos essas ocorrências, muitas das quais, inclusive, não são de caráter policial. Não há ali um crime, não há uma infração penal, né? Mas há um conflito social, né, que precisa ser tratado. E muitas vezes a Polícia Militar vai até esses lugares, atende a ocorrência, mas não consegue satisfazer a necessidade das pessoas, que é ter aquele conflito resolvido. Porque na maioria das vezes a solução para esses problemas não está ao alcance da Polícia Militar. Envolve a atuação de outros órgãos. Então vamos imaginar, por exemplo, essa ocorrência que se refere à partilha de um bem imóvel, a partilha de um terreno. É uma situação criminal? Não. Está ali ocorrendo um crime? Não. É uma infração penal? Não. É uma disputa no âmbito civil, né? Do direito civil, uma partilha, né? Partilha de bens. Só que é algo que precisa ser resolvido, porque isso pode se agravar. No entanto, quando a Polícia Militar vai até lá, atende a ocorrência, ela, eventualmente, dependendo do grau da situação, inclusive a ocorrência é conduzida para a delegacia, né, doutor? Normalmente são os abacaxis bem grandes, né?
Então, dependendo da situação, a gente tem até que deslocar as pessoas para a delegacia e aí também ocupar os nossos companheiros da delegacia com algo que também a Polícia Civil não tem muito em que avançar, porque não está no campo criminal, né? Mas às vezes as pessoas estão tão exaltadas que a gente precisa retirar as pessoas do lugar, né? Mas a gente não consegue resolver a situação. Por quê? A situação não é uma situação em que haja campo para a polícia atuar, porque ela não está no campo de atuação da polícia. Então as pessoas saem insatisfeitas e muitas vezes não reconhecem que aquele não é o papel da polícia e atribuem à polícia a falta de competência para atender aquela situação. Então elas saem insatisfeitas com a polícia por um problema que não cabe à polícia solucionar, mas que é um problema que, se não for resolvido, pode sim se transformar num problema grave de segurança, tá? Como eu disse para vocês, há casos em que isso caminha até para um homicídio. Então, a nossa preocupação qual é? É de dar um melhor atendimento ao cidadão e poder encaminhar a situação da melhor forma, dando uma solução que pode ser definitiva, que é através da mediação de conflitos. O que é o movimento da mediação de conflitos, que nasce no Poder Judiciário? Ele nasce a partir da percepção de que as pessoas tendem a tentar resolver as questões sempre com a atuação do Estado, do poder público. Então, eu tenho um problema de partilha, eu vou ligar para a polícia. Eu tenho um problema de partilha e vou mover uma ação no judiciário. E aí, então, há um número grande de acionamentos da polícia militar, da polícia civil, de outros órgãos de governo e mesmo do judiciário, para questões que poderiam ser resolvidas com a mediação, com o diálogo. Se as pessoas sentassem, né, e controlassem os seus ânimos, as suas emoções e buscassem uma solução de forma pacífica, muito provavelmente a demanda do Estado seria menor. E aí então nós poderíamos dar atenção para aquilo que realmente necessita do concurso do Estado. Então, por exemplo, os processos criminais demorariam menos, porque teria menos processos, porque as pessoas resolveriam isso com o diálogo. Os processos civis da vara civil demorariam menos, porque muita demanda não foi encaminhada desnecessariamente para o judiciário ou para a polícia. E o que é a mediação de conflitos? Mediar. O que é um mediador? Mediador é uma pessoa isenta, que não está nem do lado A, nem do lado B, né? E nem do C, do D e do E, enfim, quantos lados tiverem a questão. É uma pessoa isenta que tenta conduzir o processo de diálogo, né? Ainda recentemente atendi uma pessoa de uma indústria, que os funcionários estavam em greve e ela queria que a polícia botasse os funcionários para dentro da fábrica e dizendo aí, nós não vamos negociar com o sindicato, porque com esse sindicato a gente não negocia. Eu falei, olha, então fica difícil, porque se vocês não negociam com o sindicato, como é que vocês vão chegar a um acordo sobre taxa de reajuste, índice de reajuste, outros benefícios? Não, nós vamos procurar, nós vamos só resolver no Tribunal Trabalhista. Mas será que... Tudo bem, existe o tribunal para resolver essas contendas, né? Para resolver o dissídio, né? Mas o dissídio ele só surge quando as pessoas não concordam, quando a empresa e o sindicato do patronal ou o empresário, ele não chega a um acordo com o sindicato. Então, mas o dissídio só acontece, a discórdia só acontece quando alguém senta para conversar. Vocês nem sentaram para conversar, né? Então, isso é um exemplo, né, das muitas coisas que acontecem, que a gente vê que o judiciário, a polícia e outros órgãos de governo são acionados
sendo que o problema poderia ter sido antes resolvido com um diálogo. Mas as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de dialogar. Eu tenho lá um vizinho que faz um barulho enorme, que não tem educação e não deixa os seus vizinhos dormir, mas ninguém se dispõe a falar com ele. As pessoas já ligam direto para a polícia. Eventualmente, uma conversa entre os vizinhos, com aquele vizinho barulhento, poderia resolver a situação. Mas as pessoas ficam irritadas a tal ponto que aí, se elas resolvem conversar, já estão exaltadas e essa relação pode se degradar. Então, por isso que nós estamos investindo na mediação, em ter alguém isento, que não toma partido, mas que tenta conduzir um processo de diálogo, de reunir as partes interessadas, e aí, mediante técnicas, conduzir as partes para chegarem a um consenso e tentar resolver esses conflitos sem um acionamento maior da polícia, do judiciário ou de quaisquer outros órgãos, conselho tutelar e tudo mais. Se não for possível, é claro que as pessoas não perdem o direito de recorrer a esses órgãos. Mas nós temos visto, com a experiência de outros lugares, que normalmente as pessoas conseguem chegar a um consenso, e decidir de forma pacífica, de forma racional, de forma urbana, uma situação que antes era resolvida com polícia, com ação judicial e tudo mais. Então, qual é a ideia? Nos lugares onde ainda não há um mediador, porque o mediador ele tem os acordos que se faz durante a mediação de conflito, eles têm força de contrato. Existe um suporte da justiça para o que é feito pelo mediador. Tanto que ele é treinado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça, promove cursos para treinar os mediadores. A própria Secretaria da Educação está investindo na capacitação de professores para atuarem como mediadores de conflito. A ideia é nós termos várias pessoas na sociedade capacitadas para atuarem na mediação dos conflitos. Aqui em Monteiro, que deu um passo à frente, nós já temos o Sejusc, que tem lá um mediador para fazer esse papel. Então aqui não haverá necessidade de um policial capacitado também fazer isso. Mas nos lugares onde ainda não há, nós também capacitaremos policiais para atuarem como mediadores, para saberem conduzir esse processo de diálogo. Obviamente, infelizmente, nem todos chegam a bom termo. Há processo de mediação em que as pessoas não chegam a um acordo, e aí as pessoas são orientadas a que órgão recorrer de forma correta e qual é a ação que podem adotar. Mas a ideia é tentar diminuir isso. Então, onde não tem, nós teremos alguns policiais capacitados que vão convidar as pessoas para participar do processo de mediação, porque essa participação é voluntária. No entanto, nós ganhamos por quê? Primeiro, é um processo muito menos burocrático. Nós sabemos quanto tempo leva para mover uma ação. Eu tenho que contratar advogado, e o processo é demorado. Eu chamo a polícia, sim, mas às vezes a polícia não dá o atendimento devido porque não está no âmbito de atuação dela. Eu chamo a Secretaria do Meio Ambiente. Então, na mediação, a gente ganha porque o processo é desburocratizado, ele é mais ágil, e ele vai ter uma força legal para fazer as partes cumprirem o que foi acordado. Se elas não cumprirem, até para eu mover uma ação judicialmente, as coisas que ficam mais fáceis porque o processo de mediação ele é registrado. Então, como é que a Polícia Militar tem se posicionado, e nós estamos começando esse trabalho aqui na região do Vale do Paraíba? Toda vez que o policial for acionado para uma ocorrência em que cabe a mediação, é onde há o conflito de interesses e esse conflito pode ser mediado,
o policial vai convidar essas pessoas para se submeterem ao processo de mediação. E aqui em Monteiro, então, elas serão encaminhadas para o Sejusc. E a ideia é que com isso nós possamos, principalmente naqueles casos que são reiterados, nós temos perturbação. Lá na minha área, por exemplo, eu sei que toda sexta e sábado à noite eu tenho um número de clientes que vão me dar problema com relação à perturbação de sossego. Então tem aquele vizinho que todo fim de semana resolve ouvir a música alta, né? Fazer a festa até o horário inconveniente, né? Pô, convida os vizinhos, seria mais fácil, né? Mas ele não se relaciona bem com os vizinhos, então não convida os vizinhos. Então as pessoas vão me ligar por causa daquele bar, daquela igreja, daquele vizinho, né? Tem alguns casos que são reiterados. Então quando eu consigo envolver essas pessoas, submetê-las ao processo de mediação e conflito, muito provavelmente eu vou reduzir o número de vezes em que a polícia militar vai ficar imobilizada numa situação de conflito que poderia ser resolvida de uma forma melhor, né? E dessa forma a gente vai reduzir a demanda, vai solucionar mais rapidamente o problema das pessoas e de forma definitiva, né? Vou diminuir a demanda do plantão da delegacia, que eu não vou levar os casos mais graves para lá, então eles vão poder dar atendimento para o que realmente precisa da atuação da Polícia Civil, né? E também reduzir a atuação de outros órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, também tem lá os clientes, os habituês, né? O casal que briga, né? O ex-casal que briga por causa da guarda do filho, não me deixa ver, atrasa na hora de entregar, não vem buscar. Enfim, nós temos várias situações, principalmente envolvendo situações de convivência e situações familiares, né, principalmente envolvendo criança e adolescente, que nós vamos, com esse processo, conseguir dar uma solução melhor, né, porque pode ser definitiva e mais ágil, né, e assim melhorar o nível da paz social, melhorar o nível de convivência entre as pessoas e evitar o mal maior que pode surgir se a situação não for resolvida. Tá certo? Então era essa notícia que a gente queria trazer para vocês, porque isso vai demandar uma atitude diferente dos policiais em determinadas situações. No atendimento de determinados tipos de ocorrência, o policial não vai ali esgotar a ocorrência, né? Esgotar o assunto. Muitas vezes ele só vai acalmar as pessoas e diz, olha, então nós vamos partir para a mediação, então vai ter um dia e um horário certo para a gente sentar e conversar. Até lá vocês não precisam brigar, né? Então ele apazigua a situação ali, mas encaminha a situação para uma solução definitiva, tá? Então é essa notícia que a gente queria dar, porque é uma mudança de procedimento operacional, mas que vem para aprimorar o serviço policial, para aprimorar a segurança e com isso trazer mais qualidade de vida para a cidade, tá? Alguma dúvida? Eu queria perguntar quanto ao mecanismo. Então o policial vai continuar indo atender, sim, inclusive esses casos, ele só vai dar um encaminhamento diferente. Exatamente, porque antes o que era? Enxugar gelo, né? Eu vou, atendo a ocorrência, mas não resolvo o problema, né? Então no outro dia, no outro fim de semana e tal, o problema vai continuar acontecendo e a gente fica enxugando o gelo. A ideia então é caminhar para dar uma solução diferente para essas situações. Que seria o papel do Sejusc, então? Exatamente, do Sejusc nós temos lá um mediador. É que nem vocês fariam mais ou menos isso. O um encaminhamento para o Sejusc. Porque lá já tem um mediador. Existe, onde não existe seria aí vocês fazem como se fosse o trabalho do Sejusc. Aí nós criamos no quartel da polícia um núcleo de mediação comunitária, né, que pode ser no próprio quartel ou pode ser numa associação, no salão paroquial de uma igreja, enfim, em algum lugar reservado em que a gente possa agendar para fazer mediação de conflitos com essas pessoas. Então, tem uma pergunta. E quem é que faz a mediação nesse núcleo? É o líder comunitário? É alguém... Como Para que a mediação tenha efeito legal, a pessoa precisa ser capacitada para isso.
inicialmente nós estamos capacitando um grupo de policiais, né? Aqui não é o caso porque já tem um mediador capacitado atuando, mas o comandante da base, todos os comandantes de GP, de grupo, serão capacitados. Então o G7 também vai ser capacitado para isso. Para atuarem no núcleo, né, da Polícia Militar. No entanto, não precisa ser um policial e não precisa ser um servidor público. Pode ser pessoas da comunidade que se disponham a fazer isso. Tem que ter perfil, né, para fazer o treinamento. Por exemplo, nossos policiais, para fazer o treinamento, eles passam antes por uma avaliação psicológica, passam por uma bateria de testes, né? É avaliado o perfil, a desenvoltura do policial para conversar, para conduzir um diálogo e tal, para cuidar da dinâmica de grupos. Depende então da comunidade, o perfil daquela comunidade. Então é possível, sim, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um núcleo de mediação comunitária. É possível que pessoas da comunidade, né, que se voluntariem, possam ser capacitadas para ajudar no atendimento do núcleo. Né. Os mediadores, eles se reúnem depois num conselho de mediação que dão encaminhamento para alguns casos mais complexos. Tal. As decisões são feitas em colegiado. Né? Mais uma pergunta, posso? Sim, claro. E no nosso caso, temos agora o SEJUSC, né, alguns meses. Necessariamente, aquele conflito tem que ser encaminhado pela polícia? Não. O conflito, as pessoas podem voluntariamente procurar o mediador. Né? Só para esclarecer. Não. As pessoas. Até lá já encaminhou também. Não, porque hoje eu encaminhei um caso. Eu falei, olha, isso é SEJUSC. Será que eu deveria ter encaminhado para Não, perfeitamente. Mesmo no caso em que o núcleo é da PM, as pessoas podem procurar. Né? Olha, eu tenho. Inclusive não precisam no mínimo duas partes, né? As duas partes procurarem. Pode uma parte dizer, olha, eu tenho lá um vizinho assim assado, eu tenho essa questão, e aí o núcleo convida a outra pessoa, né? E aí ouve as partes e tenta caminhar essa situação, encaminhar. Complementar, capitão, porque no SEJUSC, mesmo que as pessoas que vão até o SEJUSC, o encaminhamento não seja, aqui não é caso de SEJUSC, eles fazem todo o processo e eles encaminham, se for para a Defensoria Pública, se vai para a área social, eles fazem, não fica ninguém sem atendimento, né? E eu quero dizer que foi um ganho muito grande para o município, porque a gente também tinha essa sensação. Isso batia direto no gabinete da prefeita. Eu falo, nossa, né, briga de vizinho, e aí? Né, cortaram minha água. Entra por todo lado. Por todo lado. Porque daí ela não tem solução no lugar, ela vai. Eu lembro de um caso que era... o vizinho cortou a água de um bairro todo. E aí eu caminho para o SEJUSC, né? Hoje nós temos onde encaminhar. E aí, se eles não conseguirem fazer o acordo, o próprio SEJUSC dá os encaminhamentos, né? O que eu queria passar, e depois o Dr. Paulo já queria complementar também, os números de atendimento de outubro do mês passado, né? 33 atendimentos, só SEJUSC. 4 audiências, 3 com acordos. E já temos 8 audiências agendadas para esse mês de novembro. Não, eu ia falar só o nome da advogada que é capacitada, da doutora Regina. Ela vem toda terça-feira aqui no Monteiro para as audiências. Tem mais uma pessoa, não tem? Tem a doutora, eu não lembro o nome dela, mas é Veneziana, são duas. São duas? São duas. Tem a doutora Regina e tem mais uma que é Veneziana. Enfim, e a ideia é a gente caminhar para isso, né? A tendência hoje, inclusive nos grandes negócios, hoje há empresas que só trabalham com mediação de conflitos comerciais. Então, uma grande empresa aqui vai fechar um contrato internacional com uma empresa de outro país. E ela já no seu contrato estabelecem que se houver alguma discórdia, algo que uma empresa queira questionar a outra, enfim, se houver alguma lide, né, algum conflito, as empresas elas, em acordo, comum acordo, escolhem alguém para ser o mediador, para que elas não tenham que buscar a justiça, porque mesmo nos países envolvidos, a questão judicial ela é sempre mais complicada. Então se busca antes
um terceiro isento, mas que possa encaminhar uma negociação, né, sem ter que buscar o poder público. O poder público está aí envolvido minimamente só na condução do diálogo. Ele não dá a sentença, ele só faz com que as pessoas possam, com os ânimos controlados, dialogar. Né? Ele tem técnicas lá para fazer as pessoas tentarem enxergar o lado do outro e buscar soluções que sejam aceitáveis para os dois lados. Né? Usar aquilo que nos diferencia dos animais, que é a nossa capacidade de raciocinar. Né? De usar a razão e chegar a um consenso de forma pacífica. E sai talvez daquela polarização de lobo mau e ovelhinha, porque muitas vezes ambos os lados têm prós e contras, né? Sim. Então essa abordagem ela sai dessa dualidade, né? Esse é o certo, esse é errado, mas consegue a história de você se colocar no lugar do outro, da empatia, pode ajudar bastante a ligação. Lembrando sempre, pessoal, que nós estamos falando aqui não em casos de crimes. É claro que quando há um crime, legalmente nós somos obrigados a dar um encaminhamento. Né? Mas mesmo naquelas situações, vamos dizer o seguinte, a ameaça é um crime. Né? Mas é um crime que depende de representação da vítima. A vítima tem que ir lá na delegacia e dizer, olha, eu quero representar contra essa pessoa que me ameaçou. É um crime de ação privada. Né? Mesmo nesses casos de ação privada, eventualmente, se na mediação a pessoa, olha, você me desculpa, eu estava com a cabeça quente e tal, se retratar é uma forma da gente resolver, né, sem mover a polícia, sem lá, mais um boletim de ocorrência, mais um inquérito, mais um termo circunstanciado que vai para o fórum e tal. Às vezes as pessoas conversando, né, podem chegar a um acordo, mesmo nesse caso dos crimes de menor potencial, né, uma ameaça, uma injúria, uma calúnia. Se a pessoa se retrata ali, isso é registrado, tudo direitinho, né? Já resolvemos a questão, né? E resolvemos de forma mais ágil, né? Mas, claro, nos casos dos crimes, das questões mais graves, a coisa vai ser tratada como tem que ser até pela porque polícia. algumas situações criminais exigem o BO, né? Sim. Que é um dado bem estatístico, nós já falamos sobre isso aqui. Mas muitas ocorrências nós atendemos, não tem nada de criminal. Pois é. Né? Nada de criminal. Às vezes é um problema social. Né? E o interessante da mediação de conflitos, porque ela pode ser feita inclusive com o poder público. Né? Nós sabemos que às vezes o poder público, ele é um violador de direitos, ou ele é um causador de conflitos sociais. Então, eventualmente, a pessoa pode solicitar a mediação para um conflito que envolva o poder público. Olha, a Sabesp está fazendo uma obra aqui que está causando esse... Sabesp, por exemplo. Né? Nem me lembro de nenhuma ocorrência com a Sabesp. Mas, enfim, olha, o órgão tal está fazendo tal coisa e isso está causando prejuízo, está rachando o muro, está não sei o quê. Então a pessoa pode solicitar o concurso do mediador de conflitos para questões que envolvam, inclusive, o poder público, né? Em qualquer esfera, federal, estadual e municipal. Isso é bacana, que eu acho que a gente consegue, na mais agilidade, resolver os problemas sem maiores confusões. Né? Isso é bacana nas escolas, né? A Secretaria da Educação, a Secretaria de Estado tem investido muito nisso, porque a gente já começa a trabalhar essa ideia do diálogo já com jovens. Nós sabemos que é comum na escola, no ambiente escolar, haver briga entre os alunos, conflitos, né? E essa cultura que não é a cultura de paz, é a cultura da violência, de resolver com violência, com briga. Então, o professor que atua como mediador de conflitos, ele já vai disseminando essa cultura do diálogo, de buscar uma solução que não passe pela agressão física, ou pela agressão verbal, pelo xingamento, né? Os alunos já desde cedo já vão sendo educados a buscar soluções pacíficas, negociadas, né, que sejam como se espera de um cidadão. Né? Pois não. Então, eu descobri a semana passada, né? Acho que foi uma informação importante. Uhum. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. E a gente sempre trabalha com critérios, né? Quando se trata de convênio, tanto estadual quanto federal.
Mas independente disso, nós atendemos toda a população, pelo menos para dar um encaminhamento e orientação. E entrando em contato com a doutora Regina, que é a representante nossa aqui do Sejusc de Monteiro, eu descobri que no Sejusc não existe limite de renda. Então isso foi assim um fator muito importante, porque às vezes a pessoa tem um certo salário que ultrapassa, exemplo, a Defensoria Pública, sim, que eu acompanho famílias lá, ela exige uma renda até 3 salários mínimos. Aí eu conversando com a doutora, ela falou para mim que o Sejusc é independente de renda. Então isso é uma informação assim importante, porque a pessoa pensa que ela tem um poder a mais e que ela não vai ser atendida. Não, é o contrário. Então é bom saber que todos têm direito ao Sejusc. Pode atender a qualquer um, sim, né? Com advogado ou sem advogado. Né? As pessoas não precisam de um advogado para pedirem o concurso do mediador. Elas podem ir sem advogado, né? Porque é um diálogo. Mas quem quiser levar o seu advogado, não tem problema nenhum. O advogado pode nos representar em qualquer instância. Né? Mas não tem limite de renda. Né? Como eu falei para vocês, há grandes empresas multinacionais que se recorrem do mediador, né? Para dar a melhor solução para os conflitos. Então, não tem... E outra coisa, o mediador, se for o caso, ele pode pedir o apoio de outros órgãos. Então está lá o mediador tratando de uma questão que envolva criança e adolescente. Se ele sentir necessidade, ele pode pedir o apoio do Conselho Tutelar, né, para ajudar no processo de mediação. Se envolve uma questão que vai mais para o campo social, ele pode pedir o apoio da secretaria para intervir naquele caso. Né? A ideia é sempre buscar a melhor solução, né, resolver o conflito, parar com a situação de conflito, né, acabar com aquele conflito e dar para as pessoas uma solução aceitável. Ô, Júnior, vocês criaram ou pretendem criar uma interface com o Sejusc no órgão da família? Não, aqui a ideia é essa, né? É de dar esse encaminhamento para o Sejusc. Então, o que é dar o encaminhamento? Porque eu estou entendendo que vocês vão falar para o reclamante, vá para o Sejusc. Não. A própria Polícia Militar vai indicar para o Sejusc casos em que tem um campo para atuação do mediador. O inverso. É o inverso. As pessoas podem... a situação pode chegar para o mediador de várias formas. O próprio interessado pode procurar, né? A polícia pode indicar uma situação e aí o mediador convidar as pessoas para vir, né? A polícia ou qualquer outro órgão, né, que esteja atendendo uma situação de conflito pode indicar para as pessoas procurarem um mediador. Então há várias formas aí disso acontecer, né? Nós queremos utilizar o maior número de canais que estiverem disponíveis para a gente poder solucionar aquela questão, né? Mas a ideia é não só recomendar às pessoas, né, porque nós já fazemos esse atendimento direto, recomendar às pessoas que procurem o mediador, mas também já de forma institucional, né, já criar uma rotina de encaminhamento desses casos, né, dessa notícia da possibilidade de atuação do mediador, através de um documento simples, né, mas já encaminhando, fazendo a comunicação. Olha, em tal situação tem esse caso envolvendo fulano e beltrano e cicrano que tem campo para mediação, né? A mediação ela não é obrigatória, é sempre um convite. Então as pessoas se submetem à mediação voluntariamente, né? Ninguém é obrigado, não é uma intimação. Se a pessoa quiser ir, tudo bem. Se ela não quiser, então a outra parte tem o direito de procurar, mover uma ação judicial, enfim, procurar outros fins, né? Mas normalmente as pessoas querem dar uma solução, né? Porque o vizinho ele quer poder ficar em paz, né, sem barulho, e o outro quer poder ouvir o som dele sem a polícia bater na porta dele todo fim de semana, né? Então normalmente as pessoas têm boa vontade e participam do processo. Mas vai ter gente que não vai querer participar. Isso é normal. Vai ter gente que vai para a mediação e não vai chegar a um acordo. Também tudo bem. Faz parte. O que nos interessa
é o grande número de situações que vão poder ser resolvidas por meio da atuação do mediador. E a outra pergunta é se a polícia pretende controlar essas coisas, controlar essas quantidades, as entradas, para a gente saber quantos encaminhamentos foram, vamos dizer, sugeridos e quantos aconteceram de fato. Pela norma, nós temos documentos que nos permitem esse acompanhamento da demanda, né? Porque a gente já tem o hábito de medir tudo aquilo que a gente faz, né? E também para poder nos dar o que se espera de qualquer organização bem gerida é que ela saiba o que está acontecendo, né? Quantos clientes atende, enfim, tudo o que acontece na sua área, quanto que ela gasta com material de escrita, enfim. Então, como essa será uma atividade institucional, tem uma norma já prevendo isso, é uma das coisas que nós também vamos acompanhar, até para que a gente possa aprimorar o processo. Se eu não meço, eu não tenho condições de saber se está indo bem, se não está, o que pode ser feito para melhorar, enfim. Mas as experiências, nós tivemos algumas experiências, principalmente no interior do estado, né? A mais bem sucedida foi na região de São José do Rio Preto, que é uma região bem parecida com a nossa, e lá deu muito certo, As pessoas ficaram mais satisfeitas porque a situação de conflito era resolvida e não precisava, diminuiu a demanda de atendimento da polícia e dos outros órgãos, né? Então, isso é o que nos motivou a iniciar o projeto aqui na região do Vale do Paraíba. Estamos muito confiantes de que a coisa caminhe e seja muito positiva. Eu já solicito desde já, né, que nosso sargento possa nos trazer esses números assim que começar a funcionar para a reunião do conselho. Eles vão começar o treinamento, né? Você passou lá pela avaliação só, né? E agora a gente vai começar o treinamento, que é um dia por semana, e aí para aí sim, de fato, é que aqui é diferente, que a gente já pode começar encaminhando para o Sejusc, né? Então, assim como ele já traz nas reuniões, as ocorrências da PM e tal, trazer esses números também, para a gente ter conhecimento de quantos números foram encaminhados, ou foram sugeridos, ou foram indicados para o Sejusc. É muito bom para a gente acompanhar o bom funcionamento, tem tudo para dar certo. Aqui eu acredito que 90% já tem por causa do Sejusc, mas tem outros municípios que não tem. Então a demanda é muito grande. Municípios menores, o índice criminal é baixo, mas o número de demandas de perturbação de sossego, pessoas que brigam, que não é realmente problema da polícia militar, é muito grande. Então, para diminuir essa demanda é que foi criada essa mediação de conflito pela polícia militar. Mais alguma dúvida? Não? Tá bom, muito obrigado. Obrigada.